Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, sing a thing no I do, and I wish that. Oi, gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu sentei aqui para bater um papo com vocês e falar sobre culpa materna. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas com certeza, se você é mãe, você já sentiu alguma vez na sua vida. E hoje eu vim aqui abrir meu coração e falar sobre as principais culpas maternas que eu já senti. Espero muito que vocês gostem e que eu não receba nenhum tipo de crítica, porque por mais assim difícil que sejam certas palavras, por mais assim que a gente pense que é possível uma mãe pensar ou sentir certas coisas, a gente sabe que é muito comum e que toda mãe passa por isso. Por mais que a gente ame incondicionalmente, ainda assim a gente tem sentimentos ruins. Por mais que a gente ame incondicionalmente, ainda tem os lados negativos da maternidade. E hoje eu vim aqui expor para vocês todas as minhas culpas, para que vocês também abram o coração para si mesmo e vejam lá dentro de vocês as culpas que vocês têm e possam se libertar disso, tá bom? Que é normal, toda mãe sente, e o que importa é a gente amar incondicionalmente os nossos filhos. Bom, gente, eu senti várias culpas no decorrer da vida das minhas filhas. Eu tô falando da trajetória entre a Rayane, adolescente, jovem, para a Rayane, mãe. Então, gente, eu senti várias culpas, eu já senti culpa de sentir culpa, por mais engraçado que isso pareça. Porque a gente acha que isso não é certo, na verdade mãe ama, mãe tem que estar feliz, mãe tem que estar realizada, mãe não pode sentir culpa. Então eu já senti culpa por sentir culpa. Às vezes a gente se sente aquela expert na maternidade, eu sei de tudo, nenhum tipo de situação me pega despreparada. Tem dias que a gente não sabe o que a gente tá fazendo e que a gente pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo ou o que eu vou fazer. Tem dia que a gente não sabe o que a gente não faz ideia do que a gente tá fazendo. Gente, quantas vezes eu já senti culpa por desejar que a velha Rayane voltasse, porque a partir do momento que a gente se torna mãe, parece que uma parte nossa vai embora e se transforma em outra. Então eu já desejei que essa Rayane voltasse. Eu sinto culpa por não ser mais aquela amiga para as minhas amigas. Me desculpa, tá? Por eu não ser mais aquela amiga presente, que topa tudo e que tá ali presente o tempo todo. Porque agora eu sou mãe. E sinto culpa porque às vezes parece que essa é a minha única função na vida. Então, gente, eu não passei pela aquela transição de perder amigos. Porque eu sempre fui muito seletiva quanto às amizades. Eu nunca fui de ter grupos, sabe, de amigas. Eu considerava poucas pessoas como amigas. E essas amigas continuam sendo minhas amigas, mesmo a gente não se vendo muito. Isso é uma das culpas que eu tenho, que eu sinto. Mesmo a gente não se vendo muito, a amizade continua. E continua também pelo fato delas serem mães. Elas não são só minhas amigas, elas se tornaram mães quase junto comigo. Então a gente tem coisas em comum e a amizade não acabou com a chegada dos filhos. Gente, eu sinto muita culpa por desejar que a minha liberdade volte. Depois da maternidade eu sou muito presa, tipo, em casa. Ainda mais que eu sou mãe de 2 filhas pequenas, eu não posso simplesmente decidir ir ali. Tudo tem que ser programado, tudo tem que ser conversado com alguém, eu preciso que alguém vá comigo, eu preciso deixar uma das meninas. Então tudo eu tenho que pensar. Eu sou bem presa depois que eu me tornei mãe. Não acredito que é só porque eu tenho 2 meninas pequenas, eu acredito que acontece sim com a maioria das mães, a gente se sente presa. E eu sinto culpa por ter saudade da minha liberdade. Sinto culpa por desejar dormir a noite toda sem nenhuma interrupção. Eu sinto culpa por desejar tomar um banho devagar e demorado. Sinto culpa por desejar ser a primeira a comer, sabe? Coisa simples assim, mas a gente sente, no fundo a gente sente culpa. Porque a gente é um ser humano com sentimentos. Eu sinto culpa por ter engravidado de novo. Eu sentia muita culpa quando olhava para minha filha mais velha, que ainda era um bebê na época, e saber que a partir daquele momento ela ia ter que dividir a vida, tudo na vida dela. Ela ia ter que dividir os pais dela, ela ia ter que dividir tudo que ela tem. E achava que ela era muito nova para passar por aquilo. Então eu sinto culpa. Sinto culpa por sentir culpa daquilo. Sentir culpa por desejar que aquilo não tivesse acontecido.
E que no caso eu olho pra minha filha mais nova, que é a Nathalie agora, e sinto culpa por ter desejado que isso não fosse verdade. Sinto culpa porque eu não sou perfeita e às vezes eu perco a paciência e me comporto como uma criança, como ela, sabe? Que às vezes acontecem situações em que são 3 crianças, no caso eu não tenho maturidade suficiente para resolver certos conflitos e acabo tomando o lugar delas como criança da casa. Sinto muita culpa quando eu vejo que minhas filhas estão implorando atenção e eu não tenho tempo para dar a atenção que elas querem, porque eu tenho vários afazeres e não tenho tempo para isso. E quando eu tenho tempo, que seria o momento de eu sentar e descansar, às vezes eu sou egoísta e só penso em mim, sento e descanso em vez de brincar com minhas filhas. Sinto culpa por ter vontade de dar o mundo para elas e não ter condições para fazer isso. Sinto culpa por desejar ser a melhor mãe do mundo, mas quando a gente vê na verdade, a gente não é perfeita e a gente é só mais uma mãe tentando fazer o que é certo e tentando fazer o melhor. Eu sinto culpa porque às vezes eu penso mais em mim. Claro que é exceções mesmo. E a gente, como quando se torna mãe, a gente passa a pensar só nos filhos. Mas sinto culpa às vezes que eu penso em mim. Sinto culpa por não ter inteligência emocional, de evitar conflito às vezes. Eu me envolvo em conflitos que era eu como adulta, era pra mim acabar com ele, mas na verdade eu acabo me envolvendo e acabo entrando nele sem maturidade emocional nenhuma. Eu sinto culpa por nem sempre ser o melhor exemplo. Claro que é isso que a gente quer. A gente sabe que as crianças aprendem com exemplos. E nem sempre eu me considero o melhor exemplo, sabe? Não sou todos os dias a melhor versão de mim. E eu sinto culpa por isso. Sinto culpa porque meus medos e meus preconceitos me impedem de deixar que elas experimentem o mundo. Eu acredito que eu ainda vou ter problema com isso, mas não é isso que eu quero. Eu quero criar elas livres e sem medo, sabe? Claro, com muita responsabilidade. Mas eu quero criar elas livres para escolherem, para elas poderem escolher aquilo que elas querem para a vida delas, sabe? E eu espero que meus preconceitos internos, sabe? Aqueles que a gente não vê, mas que tá lá. Ele tá lá. E meus medos me impeçam de ter essa criação livre que eu desejo ter. Sinto culpa por não ser a mais vaidosa das mulheres, das mães. Eu não sou a mais vaidosa. Talvez tem momentos que não sou a melhor companheira também. Me culpo porque eu não dou conta de tudo e de todos a todo momento. Não é todos os dias que a gente tá bem. Na maternidade a gente se entrega, se doa, se dá. A gente se esquece. A gente às vezes se pega desejando que o tempo passe rápido para certas fases passarem. Fases difíceis, sabe? Mas depois a gente se culpa por desejar isso, porque não vai ter esse tamanho para sempre, sabe? E essa idade das crianças desse tamanho, eles nos amam incondicionalmente, sabe? E quando chega na adolescência, eles começam a se afastar um pouco. A gente sabe que isso acontece, né? A gente chama de aborrecência, mas é quando a criança se afasta um pouco, sabe? Não tem aquele amor inocente que uma criança desse tamanho tem. Então, a gente vai sentir falta disso, com certeza. Eu sinto culpa por, às vezes, desejar que o tempo passe rápido e não aproveitar o momento de hoje, de agora. Me culpo por, às vezes, me sentir triste, sabe? Não estar agradecida com a vida que eu tenho, sendo que eu tenho tudo que eu desejei, que eu sempre desejei. Mas por mais que 80% do seu dia você está feliz com tudo que te acontece, a gente tem aqueles 20% que acontece uma vez ou outra e que te deixa triste, porque você é humana, você tem sentimentos. Então tudo isso, gente, só me faz ver que a culpa faz parte da maternidade. Nenhuma mãe é tão segura de si e segura de que está sempre certa, está fazendo sempre o melhor. A gente erra tentando acertar, a gente erra sabendo que está errando e a gente erra. Eu acredito que o que nos diferencia como mãe é esse amor incondicional que a gente sente. Se a gente se culpa é porque a gente ama e que a gente quer o melhor. A gente acaba de dar a vida pelos nossos filhos. Então, não é um momento de egoísmo ou uma tristeza que vem repentina que vai mudar isso. Perfeita a gente jamais vai ser. Eu me culpo, sim, mas tento sempre seguir em frente.
ser o melhor exemplo, ser o melhor modelo, ser um porto seguro, ser uma amiga, ser uma mãe, ser a disciplina e o limite e principalmente ser o amor que elas precisam. A gente está criando seres humanos com sentimentos, com vontades, com desejo de explorar o mundo. O ser humano que testa limites e que tem um amor mais puro que a gente pode ver, o que a gente vai ousar experimentar nessa nossa vida que é tão curta. Então, às vezes, é necessário que a gente tente parar de ensinar um pouco, parar de tentar ser a sabe-tudo, a adulta que sabe todas as coisas. A gente precisa parar de ensinar um pouco e aprender um pouquinho com elas, que também acredito que toda criança tem muito que ensinar. A gente, quando se torna mãe, a gente ensina muito, mas a gente aprende também. Aprender a dar valor ao pouco, que isso criança sabe fazer como ninguém. E aprender a amar todos da forma que eles são, sem querer repetir uma versão de você na outra pessoa, mas amar ela do jeito que ela é, pelo que ela é. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. O tema é culpa materna. Eu tenho certeza que você se identifica, que você também sente. Não me julgue como mãe pelas minhas culpas. Claro que tem muitas outras. E por mais que eu tenha essas culpas e tenha os meus defeitos, a maternidade é o que eu mais amo na vida. Tipo, é o que deu sentido à minha vida, é tudo o que eu desejei. E eu não me decepcionei, não me arrependo de ter tido as minhas filhas. Não me arrependo, essa é realmente a melhor fase da minha vida. Mas eu tô fazendo esse vídeo pra vocês verem que é perfeitamente normal. Todos nós sentimos e é assim mesmo a maternidade. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir. Se inscreve aqui no meu canal, que vai me ajudar muito. Sou um canal em crescimento e pretendo viver disso um dia. Então, se vocês puderem me ajudar, eu vou agradecer muito. Compartilhe esse vídeo pra estar ajudando outra mãe. Os barulhos aí, vocês sabem, né? Eu não tenho um ambiente preparado pro YouTube. Eu vou tentando adaptar do jeito que dá. Mas é isso aí. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Meninas, vocês querem dar tchau? Sim. Vem dar tchau, então. Tchau. Tchau. Vem você também. Esses são meus amores. Quem não conhece, cadê o beijo? O beijo. Esses são meus amores, as razões da minha vida. Esse.